Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a vocês que são novos inscritos e aos velhos inscritos de sempre aqui no nosso canal. Queria agradecer aí ao Pedro que fez um comentário no nosso vídeo da Irlanda. Veja esse vídeo, ele é bem interessante, ele dá um aparato geral aí dos últimos 100 anos da Irlanda, como a Irlanda se desenvolveu de um país subdesenvolvido no início do século XX até um país de primeiro mundo, estando entre os 10 maiores do mundo. Inclusive eu vou comentar a minha resposta para ele, que foi uma resposta bem ampla e bem direta ao assunto que ele abordou naquela questão. Bom, vamos aqui ao comentário dele. Vi em outro vídeo de outro youtuber, obrigado aí por me colocar como youtuber, não sei se isso é elogio, mas porque eu não ganho nenhum dinheiro com isso, embora a gente tenha 511 vídeos e 3 anos postando vídeo 2 vezes por semana. Mas isso faz parte, depois eu vou fazer um comentário mais ou menos pra galera entender como funciona essa questão da comunicação, da propaganda, das falcatruas que envolvem aqui o YouTube, o seu algoritmo e as pessoas que conseguem ou não ter ou não uma visibilidade maior e por quê. Bom, vamos lá. Vi em outro vídeo de outro youtuber a questão da violência contra imigrantes na Irlanda. Tacaram fogo em motos e bicicletas de entregadores. É aquilo mesmo ou foi um exagero? Bom, vamos à minha resposta para ele. Eu coloquei, comigo já aconteceu uma vez em 3 anos e meio. Mas a gente tem que entender qual contexto que isso aconteceu, como aconteceu e quais pessoas que causaram esse acontecimento. Aí eu coloquei, são casos isolados, vem justificamente de knackers. Knackers são aquelas pessoas que na Irlanda eles são tratados como knackers, porque são pessoas normalmente alcoólatras, viciados, que vivem de ajuda do governo. Não que todo mundo que vive de ajuda do governo seja um knacker, mas eles recebem um dinheiro do governo, em vez de utilizarem esse dinheiro para se desenvolver, eles utilizam para comprar drogas, para beber e tudo mais. Isso acontece em todo lugar do mundo, no Brasil acontece, né? O governo tenta ajudar as pessoas, em vez delas tentarem se curar ou se desenvolver, elas acabam utilizando esse dinheiro para manter aí o seu vício, e isso acontece em todo lugar. No meu caso foi esse caso de knackers, não sei esse de quem colocou fogo nas motos e bicicleta. Eles não fazem isso só com imigrantes, eles fazem isso com qualquer um que esteja naquele momento que eles desejem tirar onda, né, com alguma pessoa que esteja ali naquele momento. E isso independe do cidadão. E logicamente eles vão usar as características dessas pessoas as quais eles vão estar abordando naquele momento contra elas. Por exemplo, você é imigrante, eles vão utilizar isso contra você. Se você é um irlandês velho, eles vão utilizar isso contra você. Se você é um europeu, eles vão utilizar isso contra você. Eles vão pegar características do momento e vão utilizar elas contra você. Aí coloquei, eles vão usar esses artifícios para te atacar, seja fisicamente ou verbalmente. Falar que é só contra imigrante é errado, porque esses caras, eles são alcoólatras, drogados, e no momento que eles decidem ou roubar alguém, ou fazer alguma coisa contra, ou simplesmente tirar onda, ou pode ser simplesmente adolescentes aí que estão rebeldes sem causas e estão querendo causar, e aí eles vão fazer o quê? E aí eles vão vandalizar o que estiver mais próximo e o que possa aparecer mais, não que necessariamente seja, não sei se nesse caso foi, normalmente não é. E aí eu contei o meu caso, eu coloquei, um dia eu estava andando e aí 4 pessoas, 3 caras e uma menina me pararam. Eles falaram alguma coisa que eu não entendi, porque eles falam, né, com um sotaque bem complicado mesmo de entender. E eu perguntei o que, e a mina me deu um tapa na cara. No que ela me deu um tapa na cara, eu fiquei meio exaltado, não fui pra cima, mas falei com ela, o que é isso? Por que você tá fazendo isso? Os caras já vieram pra cima de mim com um bituca de cigarro, jogaram cigarro em mim e tudo mais. Mas aí eles perceberam que eu era imigrante. O que eles fizeram? Começaram a usar o meu sotaque, de onde eu vim, né, possivelmente na mente deles de onde eu teria vindo, né, dizer que eu estava lá tomando o lugar deles e tudo mais, sendo que na verdade eu trabalhava, pagava minhas contas, pagava meus impostos e eles recebiam dinheiro do governo que eu ajudava no imposto e faziam o vandalismo deles. Mas no geral a população média, comum, né, todo mundo que trabalha, que tem uma vida comum, que toma sua cervejinha aqui e ali, né, às vezes entra em alguma discussão ou outra, mas uma pessoa que tem uma vida normal, normalmente eles não são preconceituosos, são muito éticos, eles são muito cuidadosos com a questão de imigração, porque eles sabem que isso pode gerar um processo, alguma coisa contra eles, e eles nem conhecem a própria lei, então eles têm muito mais medo de ser reprimidos em caso algum imigrante interprete mal algo que eles falaram. Então eles têm muito cuidado, mas isso é a maioria da população. Já os knackers, eles não estão nem aí, e é aquilo que eu falei. E aquilo que eu falei, eles recebem dinheiro do governo, andam com roupas de marca, né, estão sempre bebendo bebidas que têm um custo, ou seja, eles gastam bastante mais do que uma pessoa normal, simplesmente com esse tipo de coisa, né. Normalmente eles se vestem de moletom, tênis da Nike, branco, né, roupa branca, ou roupa de esporte, de basquete, esse tipo de coisa. A malandragem, né, o estilo deles, então você consegue notar o que é um knacker lá na Irlanda muito fácil. E aí nisso aconteceu, eu acabei conseguindo dispersar eles e aí me livrei desse problema. Mas aí eu entro em outra questão, né? A questão de como o povo imigrante se coloca sempre como
vítima demais, né? Tudo que acontece é porque você é imigrante. Não, às vezes a gente chega num país que a gente não fala a língua, que a gente não consegue se desenvolver bem, e aí isso tudo vai afetar a gente conseguir emprego, às vezes a gente conseguir um emprego melhor, conseguir falar, conseguir ter acesso à sociedade em geral, né? Resolver problemas e tudo mais. E às vezes a gente acha que é preconceito, né? Tem gente que, se o inglês, por exemplo, ou o irlandês te perguntar alguma coisa, ele acha que ele foi preconceituoso porque ele não me entendeu, né? A gente tem um sotaque diferente, a gente erra mais a língua do que eles, né? E falando sobre os knackers, eles nasceram no país, eles tiveram acesso a um estudo que a maioria das pessoas não tiveram gratuito, eles tiveram condições que a gente não teve, e eles estão lá à margem da sociedade, mas muitas vezes por opção deles, né? Por ter um costume e por estar se desenvolvendo mal historicamente, né? É um costume já dessas famílias e tudo mais. Existe até uma série aqui no YouTube que é daqui da Inglaterra que mostra isso, né? Eles saem na mão, saem no soco por nada e filmando. É a vida normal dos caras, né? Eles estão sempre alcoolizados e não trabalham, então eles têm muita ociosidade. É aquilo, mente vazia, oficina do diabo. A gente tem que entender que quando se trata de ser humano, a gente está falando de indivíduos, são indivíduos à parte, cada pessoa age de uma forma. Eu, por exemplo, sofri preconceito aqui na Inglaterra, falei disso em alguns vídeos atrás, né, lá em 2018, quando eu mudei de Londres para cá, porque onde lugares que tem mais competição, a chance de você ter mais discussão com pessoas é maior. Isso não quer dizer que elas vão ser preconceituosas com você, mas eu sofri preconceito e de um português. Né? Então aí que tá. Não quer dizer que os ingleses vão ser o problema, né? Muitas vezes os países menores, tanto aqui da Europa quanto subdesenvolvidos ao redor do mundo que vêm pra cá, essas pessoas são preconceituosas. E isso acaba gerando, porque elas meio que sofriam isso no seu país e acabam chegando aqui e achando que qualquer coisa que qualquer pessoa fale é uma forma de preconceito. E não é bem assim. Outra coisa que eu falei pra ele, a gente tem que prestar atenção no contexto. Por exemplo, ladrão, maloqueiro, alcoólatra, drogado, quando eles começam a agir de alguma forma, né, ou adolescente rebelde sem causa, não necessariamente é por causa de uma determinada situação ou por causa de imigrantes. Principalmente das pessoas que não são bem resolvidas pessoalmente, não conhecem muito, não tem uma cultura um pouquinho melhor, não estou falando nem de alta cultura, tem uma cultura básica ali de conceitos humanos e tudo mais, e são justamente pessoas que já estiveram à margem da sociedade, às vezes não quiseram estudar, não quiseram se colocar dentro da sociedade, e aí elas se isolam e começam a tratar todo mundo como se tivessem sido isoladas. E isso não acontece. Logicamente, existem casos e casos. Existe muita gente preconceituosa, principalmente de países subdesenvolvidos, gente. A gente já vem com isso, então muitas vezes a gente sofre preconceito dessas pessoas. E aí o que acontece é que a gente acaba muitas vezes tirando conclusões em cima disso. Eu sofri isso, eu podia falar, pegaram eu como imigrante. Eu podia ter feito um vídeo da época lá, me vitimizando e colocando, a mina passou do nada, me deu um tapão na cara, os caras vieram pra cima, jogaram cigarro em mim e tudo mais. Eles utilizaram o fato de eu ser imigrante, porque eles perceberam o meu sotaque, contra mim. Mas às vezes eles tratam mal idosos, eles tratam mal pessoas de qualquer situação, às vezes donos de lojas onde eles vão tentar comprar ou vão tentar roubar. Então isso pode acontecer, então a gente tem que entender bem o contexto de cada situação. Esse das bicicletas pode ter acontecido, mas também pode ter acontecido que o cara da bicicleta às vezes teve uma discussão mínima com essa pessoa ou com alguma pessoa, e essas pessoas por maldade foram lá e fizeram isso. Lembrando que o ser humano, ele é indivíduo, ele age por si só, ele pode ter influências de momentos, de pessoas, da sociedade em si, mas ele é dono da sua sã consciência. Muitas vezes a gente fica com raiva de determinadas situações, determinados grupos de pessoas, mas a gente não vai agir contra todos. Eu não vou dizer que todos os portugueses são ruins, quando na verdade eu sei que a maioria são bons, só porque um cara me tratou mal e utilizou o fato de eu ser brasileiro o tempo todo para tentar me derrubar dentro do meu trabalho. A gente estava trabalhando e todos queriam se desenvolver na empresa e alguns usam de outros artifícios. E esse cara usou disso, tanto que eu larguei o emprego porque eu não tô aqui para ficar brigando, né, me degladiando por merreca, né? Então não vale a pena. Mas isso acontece em todos os lugares, né? Você pode ter sido tratado mal, você pode sofrer preconceito em si de pessoas preconceituosas, mas muitas vezes são pessoas que também já agem assim normalmente, né? Principalmente quem é alcoólatra, né, ou drogado, esse tipo de pessoa, eles vêm de uma realidade que para eles é sofrida e que tudo que acontece tá tomando alguma coisa deles, eles são sempre as vítimas, e aí os imigrantes muitas vezes se colocam da mesma forma. Então é muito relativo como você vai entender a sua realidade, como você vai mesclar isso e não se vitimizar, porque se você se vitimizar, qualquer coisa que qualquer um fale vai virar um problema, né? Não é que seja exagero, pode ter sido um caso à parte, não que isso vai acontecer, porque senão viraria, por exemplo, quando você tem uma manifestação de pessoas quebrando tudo, elas estão fazendo aquilo intencionalmente. Elas odeiam determinado dono de loja que elas quebraram a loja porque ele é negro? Talvez não.
simplesmente porque eles estavam quebrando tudo. E esses caras agem muitas vezes dessa forma. E a gente tem que ter cuidado e conseguir separar as coisas para entender. Mas isso aqui é mais para vocês terem uma noção. A gente precisa entender o contexto que a gente está, o contexto que a coisa aconteceu, os motivos, que é o mais difícil de você descobrir por que aconteceram, né? Por exemplo, esses grupos de pessoas que me agrediram lá na Irlanda, não sei qual era a motivação deles, né? Simplesmente porque eu estava num beco escuro, num lugar vazio, e no pegar meu ônibus, e eles resolveram tirar onda comigo, entendeu? Então isso pode acontecer também simplesmente por tirar onda, ou por rebeldia, ou por vandalismo mesmo, ou até pelo preconceito. Então a gente tem milhões de opções, não dá pra você dizer foi porque eram imigrantes. Talvez sim, como eu disse, pode ter acontecido aí uma discussão, alguma coisa entre eles em algum momento, e eles falam, e aí os caras agem conforme vingança, ou vingança na cabeça de cada um, fictícia, né? Separar os casos, entender eles e deixar de lado, passar por cima, porque senão a gente começa a se vitimizar em tudo, cara. Aí você leva uma chamada do seu chefe, você vai achar que é preconceito. Se o fulano te trata mal na rua porque ele tá num dia ruim, você vai achar que é preconceito. E não é bem assim, a gente tem que ter bastante cuidado. Mas isso vem com a experiência, cara. Também não pesar tanto nisso, porque senão você entra em depressão, né? Por exemplo, eu fiquei muito mal no período que eu tava lá em Londres, naquele emprego. Tanto que eu saí do emprego e até mudei de cidade, tá ligado? Eu mudei a minha vida e no final foi pra melhor. Hoje eu sei que provavelmente eu tenho uma vida muito melhor do que a pessoa que me tratava mal. E isso não me faz mais feliz ou mais triste. Isso mostra o quanto a gente às vezes é capaz de ser adulto o suficiente, né? Ser maduro o suficiente para passar por cima de alguns casos e continuar. Porque senão a gente começa a entrar num buraco e a gente se vitimizar em tudo às vezes não é a solução, né? Tenham cuidado aí, saibam separar os casos, não deixem isso entrar na sua mente e te destruir ou deixar você com medo de vir para cá ou para qualquer outro país da Europa. A maioria das pessoas são muito amigáveis, são muito éticas, tem muito medo de leis ou de te tratar mal. Esse foi o vídeo, espero que você entenda a mensagem, deixa seu like, seus comentários aqui embaixo, algum caso que tenha acontecido com você, né? E casos que aconteceram com outras pessoas, pra gente entender os contextos e tentar assimilar isso, mas não deixar isso virar um problema na nossa mente, beleza? Então é isso, um abraço e até mais.